A partir de agora você acompanha o programa Justiça para Todos, que hoje está bastante especial. Confira. Em entrevista coletiva, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, fala sobre a Justiça Federal, o Supremo e a lista sextupla da magistratura para o STF. E ainda, reportagens contam como foi realizada a escolha dos nomes da lista pela AJUF e como é feita a composição do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Em entrevista coletiva, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, falou sobre a lista sextupla da magistratura para ocupar uma das vagas do Supremo Tribunal Federal. No decorrer do programa de hoje, você vai conferir os principais temas abordados durante a entrevista concedida aos jornalistas. Na primeira parte, o presidente da AJUF fala sobre a participação dos juízes federais no STF, a falta de pluralidade na Corte Suprema do país, critica a atual composição e ressalta a importância da Justiça Federal e do juiz de carreira. Os juízes federais sempre fizeram parte do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui nomes, por exemplo, o ministro Lobato, 1892, ministro Carvalho de Albuquerque e ministro Castro Nunes, antes do golpe do Estado Novo em 1937, e depois de 1937 nós temos nomes assim que contribuíram muito para o Supremo Tribunal Federal, para a jurisprudência formada no Supremo Tribunal Federal, para a qualificação das decisões do Supremo Tribunal Federal, que foram o ministro Ilmar Galvão, o ministro Carlos Veloso e o ministro Nery da Silveira. E aí, dentre outros. Como nós vamos abrir mão da experiência de juízes federais no Supremo Tribunal Federal? Nosso entendimento, isso é nefasto para a República. Temos grandes ministros, vindos da OAB, vindos do Ministério Público, mas o nosso entendimento assim é esse, que é necessário para essa experiência do magistrado de carreira, ela é fundamental no Supremo Tribunal Federal do país. É triste num país como o Brasil, que nós não tenhamos representatividade de juízes de carreira no Supremo Tribunal Federal e ele seja composto, em sua ampla maioria, por advogados, Tribunal de Advogados. Então, quer dizer, nós temos essa responsabilidade com o país, não é uma ação corporativa nossa, isso aí vem em benefício da sociedade. Nós podemos observar que tivemos decisões paradigmáticas nos últimos tempos, seja nas condenações dos líderes do PCC, no tráfico internacional de drogas, decisões também no âmbito do direito ambiental. A Justiça Federal foi a primeira que criou uma vara ambiental no nosso país e que os concursos para juiz federal, eles envolvem já a matéria ambiental. Enfim, a Justiça Federal tem tido um papel muito importante no nosso país. Desde a instalação, por exemplo, dos juizados especiais federais no ano de 2001, foi paga à população brasileira 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais e foram atendidas 7 milhões e meio de pessoas. E uma justiça, muitas vezes questionada, atacada, às vezes até o pessoal alega, não, porque o Poder Judiciário, gastos com servidores, com estrutura e tal. Agora, a Justiça Federal do Brasil é superavitária. As varas de execução fiscal do nosso país, como demonstra o relatório do Justiça em Números de 2008, ela arrecadou 11 bilhões de reais. E o custo total da justiça brasileira nesse ano, com pagamento de subsídio de juízes, vencimento de servidores e estrutura, foi de 5,9 bilhões de reais. Ou seja, a Justiça Federal se paga em dobro, cumprindo uma função, inclusive, que era do Executivo, não era dela. Então, é uma justiça, digamos assim, superavitária. Nós temos feito um papel para o nosso país assim, muito importante. Essas aposentadorias concedidas às pessoas que necessitam desses proventos de aposentadoria no INSS, os auxílios acidente, aposentadorias por invalidez
que são negadas no INSS quando ali toda a documentação e a hipótese fática ali está clara. E o Poder Judiciário vai ali, cumpre a sua função e leva esse direito ao cidadão. Né? São milhões de reais. Sem contar cirurgias, por exemplo, e fornecimento de medicamentos que devem ser entregues pelo Poder Executivo, devem ser fornecidos pelo SUS, né? São todos eles concedidos pela caneta do juiz. Então são questões hoje, e o Judiciário tem que fazer a meia-culpa, porque nós não temos nos comunicado adequadamente com a imprensa. Não temos comunicado adequadamente com a imprensa. Nós podemos ver quando há uma prisão rumorosa de um grande líder do crime organizado, quem prende ali aparece que é a Polícia Federal ou o Ministério Público, como se essa ordem de prisão não tivesse partido de um juiz. Então quer dizer, nós temos que essa comunicação do Judiciário com a imprensa, ela deve ser mais aberta, né? Ela deve ser feita de forma mais franca. O juiz deve falar nos autos, mas deve esclarecimento, sim, à população brasileira das decisões tomadas pelo Poder Judiciário, da administração do Poder Judiciário. Isso é muito importante. Outra questão importante em relação ao juiz de carreira, ele passa por rigoroso concurso público. Ele passa por rigoroso concurso público. Ou seja, e o juiz ele fica em desvantagem para chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque o juiz não é articulado politicamente, na sua ampla maioria. O juiz é tímido, é recatado, o juiz vive dentro do seu gabinete. Ele vive no seu trabalho técnico do dia a dia, do exercício da judicatura. Então, essa qualificação de passar por um concurso com 10, 15 mil candidatos, onde se aprovam 20, 30 ou 40, já demonstra um saber jurídico diferenciado. Isso é uma questão, assim, inegável, né? Isso é uma questão assim, que a gente entende que pode ser valorizada. E o juiz tem essa dificuldade de chegar aos tribunais públicos, porque ele não tem essa articulação para caminhar nos corredores do Congresso, não tem essa articulação, muitas vezes, com o Poder Executivo, aqui em Brasília, não tem uma articulação maior com cores partidárias, e o que é bom, porque o juiz ele deve, né, ser independente. O que garante a independência do bom juiz é esse distanciamento de questiúnculas políticas. E o que acontece é que o magistrado acaba sendo punido nisso, né? Ou seja, quando ele toma posse no concurso, ele já sabe que para os tribunais superiores vai ficar difícil. No STF só tem um. No STJ, das 22 vagas para a magistratura, dedicadas à magistratura, 7 já são compostas por advogados que entraram pelo 5º Constitucional no STJ. Então, quer dizer, a questão é muito complicada. O Instituto Brasileiro de Estudos Tributários promove o curso de extensão Teoria e Prática do Processo Tributário. O evento tem início no dia 13 de agosto em Sorocaba, São Paulo. Outras informações e inscrições pelo telefone 15 3202 7783. A seguir, saiba como é feita a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e o que o presidente da JUF pensa a respeito do assunto. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Este é o Ateliê da Thaís, uma microempresa. Se é microempresa, tem crédito na Caixa. A Thaís compra os tecidos nesta loja, uma média empresa. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os tecidos vendidos na loja são produzidos numa das maiores tecelagens do Brasil. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. Na história da Corte Suprema Brasileira, sempre houve a presença de juízes federais nas composições do STF. Mas nos últimos tempos, essa tem sido uma realidade cada vez mais rara. Veja agora na reportagem.
11 ministros com a responsabilidade de comandar a Corte Suprema do país e guardar a Constituição Federal. Julgamentos históricos, decisões importantes nas mãos de advogados, promotores e apenas um juiz de carreira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, é o único representante da magistratura no STF. A nomeação dos ministros ocorre por escolha do presidente da República. Em seu mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou até agora 8 dos 11 ministros do STF. Mas nem sempre foi assim. Na época do Império, os ministros do antigo Supremo Tribunal de Justiça eram todos juízes letrados e tirados de suas relações pela antiguidade. E foi a partir da proclamação da independência que os integrantes da Corte Suprema da Justiça Brasileira passaram a ser escolhidos pelo presidente da República. Mas antes de ocupar o cargo, o indicado tem de preencher alguns requisitos previstos na Constituição Federal. Ser brasileiro nato, ter mais de 35 e menos de 65 anos, possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. Depois disso, passa por uma sabatina no Senado Federal e, se aprovado por maioria absoluta, é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República. E na segunda parte da entrevista coletiva concedida para a imprensa, o presidente da AJUF fala sobre a Constituição Federal, chama atenção para a exclusão dos juízes no STF e defende a formação de um tribunal mais democrático. Existe uma PEC, a PEC 434 de 2009 do deputado Flávio Dino, né? Essa PEC ela determina que deve se apresentar uma lista sêxtupla de forma mista, com participação dos tribunais superiores do Congresso, né? Mas que 1/3 dessa lista sêxtupla, nessa indicação para o Supremo, deve ser composta por juízes de carreira. É uma medida republicana, uma medida que evita esse excesso de política, né, no exercício da jurisdição. O cidadão ele quer um juiz independente, um juiz que não tenha um comprometimento político excessivo. É claro que nós não podemos ser assim ingênuos. As cortes constitucionais, evidentemente, o nosso sistema constitucional ele tem essa permeabilidade com a política, porque a indicação parte do presidente da República, ela já parte do presidente da República. Impedir que juízes qualificados que prestaram concurso público em pé de igualdade, sem nenhum apadrinhamento, sejam indicados para o Supremo Tribunal Federal, com a experiência de vida de 20, 30 anos de exercício da jurisdição. No Supremo Tribunal Federal, o juiz vai continuar exercendo o que fez durante 20 ou 30 anos. Né? Isso não é uma postura contra os advogados, contra o OAB. Né? A participação, essa pluralidade, ela é importante. Agora, o que não pode é se excluir os magistrados do Supremo Tribunal Federal, haja vista, por exemplo, essa composição atual do Supremo, onde existe apenas um juiz de carreira, que é o ministro Peluso, e nenhum juiz federal de carreira. Nós temos ali grandes ministros no Supremo Tribunal Federal, aliás, todos eles têm uma bagagem inquestionável, né? Agora, quando nós transformamos um tribunal num tribunal da OAB, será que a população está segura? Será que a população está... Enfim, eu acho que nós temos que ter essa pluralidade. Essa pluralidade, ela é importante. Sou estranho que o tribunal máximo do país seja composto por juízes que ao longo da sua vida não foram juízes, foram advogados durante 20 ou 30 anos. Ou então representantes do Ministério Público. Não seria melhor se os juízes de carreira ali estivessem? Né? É isso que nós estamos colocando para tornarmos assim, defendermos um Supremo Tribunal Federal mais plural, né, mais republicano, que é bom para a democracia brasileira. É uma forma de oxigenar, né, o nosso Supremo Tribunal Federal. E veja a seguir, saiba quem compõe a lista da Magistratura Federal para concorrer a uma das vagas do STF. E o presidente da AJUF fala sobre a defesa dos nomes da lista junto ao presidente da República.
É o que a gente confere no próximo bloco aqui no Justiça para Todos. Este é o Ateliê da Thaís, uma microempresa. Se é microempresa, tem crédito na Caixa. A Thaís compra os tecidos nesta loja, uma média empresa. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os tecidos vendidos na loja são produzidos numa das maiores tecelagens do Brasil. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. A AJUF já encaminhou ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a lista sêxtupla contendo os nomes de juízes federais para que um deles possa integrar o quadro de ministros do Supremo Tribunal Federal. A escolha dos representantes da magistratura para ocupar a cadeira que ficará vaga com a aposentadoria do ministro Eros Grau foi feita pelos associados da AJUF. A escolha dos magistrados indicados para ocupar a cadeira, que ficará vaga no STF, com a aposentadoria do ministro Eros Grau, ocorreu por meio de consulta democrática, realizada entre os cerca de 1.700 associados da AJUF. A eleição se deu em 2 turnos. No primeiro, cada juiz pôde indicar livremente os candidatos de sua preferência. No segundo, o associado escolheu 3 nomes da relação dos 10 mais votados. O resultado da consulta deu origem à lista sêxtupla, composta pelos seguintes nomes: Fausto de Santos, juiz titular da 6ª Vara Criminal de São Paulo; Odilon de Oliveira, juiz titular da Vara de Combate à Lavagem de Dinheiro de Mato Grosso do Sul; Teório Albino Zavascki, ministro do Superior Tribunal de Justiça; Reinaldo Soares da Fonseca, juiz da 22ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal; Leomar Barros Amorim de Souza, desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Maranhão; e Ricardo César Mandarino Barreto, juiz da 3ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco. A lista é composta por nomes com representatividade na magistratura federal e que preenchem plenamente os requisitos exigidos pela Constituição. A lista com o currículo dos candidatos será entregue pessoalmente ao presidente Lula pelo presidente da AJUF, Gabriel Vedi. E na terceira e última parte da entrevista coletiva, o presidente da AJUF defende a lista sêxtupla da magistratura, fala sobre a expectativa com relação à decisão do presidente Lula, estabelece uma comparação entre as funções de juiz e ministro e ressalta o trabalho político da AJUF para a aceitação da lista pelo presidente da República. Todos os 6 nomes da lista são os nomes sugeridos e eleitos democraticamente pela nossa associação, né? Não há uma defesa. A defesa dos 6 nomes vão ser defendidos assim, da mesma forma, do mesmo modo. Todos são qualificados. Inclusive, nomes que foram votados estão fora da lista também são nomes importantes. Tá? Temos nomes importantes. Agora, não há qualquer, digamos assim, uma preferência da associação em relação a um ou outro nome, de forma nenhuma. Essa lista já foi feita, inclusive, quando o presidente era o presidente Mauric, e foi indicado aquela vez inclusive o nosso diretor de assuntos internacionais da AJUF atualmente, Vladimir Paz de Freitas. Inclusive chegou... Que é fantástico. Fantástico, respeitado internacionalmente, membro do PNUMA da ONU, foi presidente do TRF4, foi presidente da AJUF, e não foi escolhido. E a gente vê, sem demérito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são grandes, agora uma vaga, ele não tem nem mais idade para ser escolhido, já está com 66 anos, mas uma vaga para o Dr. Vladimir Paz de Freitas seria muito importante, um ambientalista, membro do PNUMA da ONU. Um homem que é respeitado nacional e internacionalmente, né? E dentre todos esses juízes aqui que nós temos, todos têm um currículo invejável. Tem juiz aí com doutorado, com pós-graduação, com titulação acadêmica e mais, experiência no ato de julgar. A indicação
pelo nosso sistema constitucional, ela é política, né? Mas ele tem essa liberdade. Agora, eu acho que seria uma boa política do presidente indicar justamente um juiz de carreira, porque os últimos 8 indicados, todos no governo dele, ele não indicou nenhum juiz federal. Agora, eu acho que é a vez, né? Foram indicados 8, tá? Ele indicou só o ministro pelo juiz de carreira, que é juiz do Estado, tá? Por isso que eu acho que essa vez é a vez da magistratura federal, até mesmo uma questão de boa política, né? Que vem em benefício do regime republicano da democracia brasileira, presidente Lula. O juiz ele faz o controle da constitucionalidade em todo e qualquer processo, né? Existe o controle difuso e o controle concentrado, né? No caso do Supremo, né, se faz preponderantemente controle difuso, né? Muito pelo contrário, o juiz ali no Supremo, né, seria a possibilidade dele aplicar o que fez a vida inteira, só que em matéria constitucional. E a Constituição, hoje, ademais com a constitucionalização do direito privado, que é um fenômeno doutrinário que existe hoje, muito importante, tá? O direito constitucional é aplicado para o juiz lá do interior, da subseção, do interior do país, ele já está aplicando o direito constitucional. Então, na verdade, ele vai fazer o que sempre fez no Supremo Tribunal Federal e agregar qualidade, né? Por conhecer a hipótese fática que está lá no primeiro grau, por conhecer o direito, por há muitos anos estar aplicando o direito e de forma imparcial. O juiz sempre foi imparcial a vida inteira, vai continuar sendo imparcial no Supremo. O advogado e o membro do Ministério Público, por dever de ofício, são parciais. São parciais. Um na defesa do cliente, né, e o outro na defesa do Estado, do Ministério Público. O juiz, ele é imparcial sempre. E no Supremo tem que continuar sendo imparcial. Por isso é bom para a sociedade brasileira. Esse trabalho naturalmente vai sendo feito, né? A JUF é uma entidade representativa, uma história, né, de 40 anos, né? É evidente que nós vamos fazer o trabalho político necessário e entendemos que é viável. Agora isso evidentemente é uma questão de articulação política que está sendo feita porque a JUF, ao longo dos 40 anos de história, sempre foi articulada politicamente, né? E isso evidentemente que nós vamos trabalhar, né, em defesa da indicação do magistrado federal e da sociedade brasileira que precisa de um magistrado, acima de tudo, imparcial.